Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Bem-vindos a mais um quadro de saúde mental no programa Maria Bonita aqui na TV Poços. Eu sou Thaís Muniz, psicóloga. Hoje vamos conversar sobre tiques. Vocês já viram pessoas que às vezes estão fazendo uns movimentos estranhos, movimentos com os ombros, piscando os olhos recorrentemente e às vezes até sofrendo algum tipo de pressão? Pois é, nosso convidado que irá conversar conosco sobre isso é o Dr. Ricardo Chácara, psiquiatra. Bem-vindo, Ricardo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouquinho então com o pessoal sobre tiques, o que seria isso, né? Como é que acontece? Perfeito. Os transtornos de tique são patologias que ocorrem no desenvolvimento. Então, é muito comum na infância e adolescência. O que é tique? Vamos caracterizar e explicar o que vem a ser um tique. Tiques são movimentos motores involuntários, rápidos, não ritmados, que acontecem na criança. Geralmente pode começar com piscar dos olhos ou caretas, ou pode descer para os ombros, quebra de pescoço ou movimentos no dorso. Podem ser também movimentos ou produções vocais de início súbito que não tem nenhuma função, não é para saudar ninguém, nem nada. Pode ser de pigarros, limpar a garganta, ou palavras, inclusive, que são mais complexos, ou palavras obscenas, e assim vai, ou até mesmo frases que o paciente solta de forma involuntária, não ritmada, tá? Então, esses tiques, eles ocorrem, como eu comentei, na infância e adolescência. O mais comum, 30% a 40% das crianças e adolescência vão apresentar os tiques pelo menos alguma vez na vida. É muita gente com tique. Mas só 3% a 4% vão se tornar algo crônico, mais de um ano com a presença dos tiques. E o transtorno de Tourette, que mais para frente nós vamos falar sobre ele, ocorre em 1% de todas as crianças. Então é bastante gente com tique. Então, para deixar claro para eles, é algo involuntário. Sim, involuntário. Quanto mais os pais que ficam muito aflitos, né, em cobrar, para de fazer isso, menino, não faça isso e tal, piora e agrava ainda mais, porque a pressão emocional pode desencadear ou agravar os tiques. E é algo consciente ou inconsciente? Geralmente as crianças relatam que vem algo premonitório quando ele vai fazer o tique. Ele sente que o tique vai acontecer, como sente até formigamento na musculatura que envolve o tique, que só alivia quando ele executa e faz o tique. Então ele sente que vai vir, e acaba fazendo e aí sente aliviado por aquela premonição que está incomodando o paciente. Tá? E é algo incontrolável. Incontrolado, involuntário e não rítmico. Vem contra a vontade dele. Porque muitas vezes é isso, né? A escola pede para o menino parar, ou os pais pedem para o menino parar, se controlar.
E foi como você falou, pode até agravar, porque aí gera muito mais tensão e ele não consegue controlar esse movimento. Exatamente. Geralmente é perceptível inicialmente pelos pais ou professores ou os coleguinhas. Ele começa a sofrer bullying ou crítica na escola e ele começa a ficar incomodado com aquilo. Geralmente a criança que pede ajuda para os pais. Pai, eu não quero fazer mais isso, mas eu não consigo controlar. E aí ele que pede ajuda geralmente. Os pais ficam naquela de punição, porque a criança está fazendo aquilo de forma voluntária na cabeça dos pais, e não é, e a criança não consegue controlar. E o que seria a origem disso? Né? Vamos lá. Antigamente não se sabia o motivo. Hoje acredita-se que seja por desnivelamento ou desregulação de dopamina e serotonina nos núcleos da base, que é uma região específica do cérebro. E quando a gente usa uma medicação, a gente regulariza exatamente essas substâncias nessa região. Os tiques, eles podem apresentar dos 2 aos 15 anos, na maior parte dos casos. 2 anos de idade até os 15 anos. Mas o pico de ocorrência é dos 6 aos 8 anos, que são geralmente os primeiros, ou intensifica mais esses tiques. 50 a 70%, uma boa notícia, 50 a 70% dos casos de tiques tendem a melhorar na fase adulta. Então, é uma porcentagem considerável, né? Então, assim, tem um bom prognóstico. O Tourette já cai para 30% apenas. O Tourette, o que seria o transtorno de Tourette? O Tourette é quando o paciente apresenta os tiques vocais e motores, juntos ou não, em algum momento da vida, por pelo menos 12 meses. Então, ele tem que apresentar os tiques motores e vocais. Ele pode ter só os tiques motores, pode ter só os tiques vocais, que podem ser simples ou complexos. Simples são movimentos simples, como piscar os olhos. Complexos, quando eu movimento mais de um grupo de muscular do corpo, ou solto frases ou palavras, né, de baixo calão, geralmente, né, e são os tiques mais complexos. Então, o Tourette ele vai apresentar os 2 tipos de tiques, concomitantes ou não. Geralmente, inicia-se com os tiques motores e 2 a 4 anos depois, os tiques vocais começam. Incomodam muito o paciente. O paciente se sente incomodado, porque no meio de uma aula, ele começa a pigarrear, limpar a garganta, ou falar palavras, ou fazer barulhos, e não consegue controlar isso. E muitas vezes sofre punições pelos professores ou pelos próprios colegas, né, e chacotas e brincadeiras desagradáveis, né, que ele sofre na escola. E isso incomoda muito o paciente. Então, o Tourette seria mais preocupante do que única e exclusivamente o transtorno de tiques? Sim, os transtornos de tiques, sim, o Tourette é uma forma mais grave, com pior prognóstico, inclusive, 30% apenas apresentou a melhora, né, na fase adulta, né, a maior parte continua com os sintomas, e 50 a 70% dos transtornos de tiques amenizam na fase adulta. Então, sim, o Tourette é pior. Quando um adulto aparentemente começa a desenvolver movimentos involuntários, já que você disse que é algo que é mais infância e adolescência, aí seria transtorno de tique ou não? Também seria transtorno de tique, mas ele tem que ter tido na infância e adolescência algo. Ele pode ter sofrido uma remissão, sintomas desapareceram e pode voltar em algum momento da vida, sim. Mas para fazer o diagnóstico de transtorno do tique, ele tem que apresentar o transtorno de tique, seja Tourette ou só transtorno de tique, antes dos 18 anos de idade. Tem uma herdabilidade de 50%. Quer dizer, o fator genético tem uma predominância aí, junto com fatores ambientais, estressores, pressão familiar, tudo isso vai agravar a possibilidade de acontecer o transtorno de tique. É muito interessante sabermos que fatores pré-natais, perinatais e pós-natais podem influenciar no aparecimento ou no agravamento do transtorno de tiques. Então, mães que fumam ou têm uma carga de nicotina durante a gestação muito grande ou o uso de cafeína de forma muito intensa predispõem ao aparecimento de tique dos filhos, tá? Tem algumas situações como hipóxia
durante o trabalho de parto, também pode agravar ou proporcionar o aparecimento de tiques. E a pressão, né, familiar ou estresse emocional que essa criança pode sofrer também. Então, situações perinatais, pré-natais e pós-natais podem influenciar no agravamento ou no aparecimento dos tiques. Hipóxia ao nascimento, mães que usam muita cafeína ou nicotina durante a gestação, baixo peso ao nascer, prematuros podem ficar mais predispostos se a pessoa já tiver uma tendência genética, né, a herdabilidade de 50%. Então, geralmente, tem casos na família com quadro de transtorno de tiques e essa criança vai apresentar transtorno de tiques. O uso de substâncias durante a gestação, como eu disse, a cafeína e a nicotina, né, predispõe, mas não tem uma droga específica, né, uma substância psicoativa como a maconha, a cocaína, que predispõe mais do que a outra, não. Os estudos não determinaram nenhuma droga específica. Tá? Tem doenças psiquiátricas que aumentam a chance pelo uso de algumas substâncias, mas para o transtorno de tique seria a cafeína e a nicotina mesmo. E aí, Ricardo, existe um exame que a pessoa vai fazer, vai entrar lá, vai fazer, por exemplo, uma tomografia e vai aparecer aquilo no cérebro? Ou como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, na maior parte das doenças psiquiátricas, o diagnóstico é clínico, é através da entrevista com o psiquiatra e você vai avaliar o paciente, presenciar os tiques e dar esse diagnóstico. Então não existe um exame que eu possa solicitar que vai justificar ou vai demonstrar que você tem um transtorno de tique ou transtorno de Tourette. Não existe. O diagnóstico é inteiramente clínico, através da entrevista psiquiátrica. E qual seria o tratamento, Ricardo? Né? Diagnosticou, foi uma avaliação clínica, pelo que você explicou. E aí, como vamos tratar esse transtorno de tique? Primeira coisa, psicoeducação. Muito importante. Você explicar para os pais e para a criança por que ele tem isso, para ele não se sentir culpado por estar apresentando sintomas de uma doença. Entender que é uma patologia, que é uma doença. Então não é por vontade, falta de Deus, falta de trabalho, que a criança não quer ser assim. Não, a criança precisa de ajuda, precisa de acolhimento e entender que aquilo faz parte de uma patologia, tá? Então, psicoeducação é a primeira coisa. Segunda coisa, que ajuda intensamente, psicoterapia. Principalmente os estudos mostram a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Para o paciente, primeiro, ter uma aceitação melhor da patologia. Segundo, ele aprender mecanismos de como suprimir, muitas vezes, essa vontade ou este incômodo que ele sente nessa premonição dos tiques. E aí ele consegue, muitas vezes, suprimir isso por mais tempo. Acontece casos, por exemplo, de pacientes relatarem, por exemplo, eu tenho que fazer uma palestra na escola, o adolescente. E aí ele força e fala, não vou fazer tique, não vou fazer tique, não vou fazer tique durante a apresentação. E ele consegue suprimir esses tiques durante 1 a 2 horas. Depois ele vem muito mais intenso, como se fosse uma descarga que ele sente. E ele faz os tiques de forma muito intensamente. Ele vai para o banheiro e faz o tique, 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 tique. Aí depois ele ameniza e tudo tende a fluir normalmente. Então, o paciente sofre tendo os tiques muitas vezes. Então, entender psicoeducação, a psicoterapia, principalmente a TCC, terapia cognitivo-comportamental, e aí a gente usa a medicação quando os tiques estão de uma forma intoleráveis. Geralmente, os tiques, principalmente os motores, eles causam tanto incômodo que gera dor na musculatura que localiza o tique. Então, de quebrar o pescoço ou mexer nos ombros, ele começa a ter dor nessa musculatura de trapézio, por exemplo, ele fica com dor. E a gente tem que intervir através de um medicamento para amenizar esses tiques. Então, tem várias linhas de tratamento para os tiques, né? O tratamento, por exemplo, pode ser feito com clonidina, que é um agonista alfa-2. É um remédio para pressão alta que a gente usa e melhora os tiques. Tá? Mas pode dar hipotensão em algumas crianças e tudo mais. Tem outros tipos de medicações, como os antipsicóticos. Geralmente a gente escolhe os atípicos, que são os mais modernos, os mais recentes, que o paciente também apresenta uma resposta considerável em relação aos tiques.
Tá? Então, vai depender muito de cada caso, de condição, né, financeira do paciente, de quão grave a intensidade dos tiques e tudo mais. Perfeito. Antes de irmos para o intervalo, só puxando um pouquinho para a minha área, querido papai e querida mamãe, né, não recrimine o tique do seu filho, principalmente quando ele chegar em casa, já é algo extremamente tenso no dia a dia dele. Então, chegou em casa, não peça para parar de fazer o tique, permita com que ele relaxe, permita com que ele vivencie isso. Isso vai se tornar menos tenso, menos desgastante. E procure um profissional, né? Um psiquiatra, um psicólogo para fazer esse acompanhamento. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais entrevista com o Dr. Ricardo Chácara. Até já! Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos! E agora vamos conversar um pouquinho sobre esquizofrenia. Dr. Ricardo, o que seria a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma outra doença psiquiátrica que o paciente ele perde o contato com a realidade. Existe um grupo de doenças que a gente chama na psiquiatria que são as psicoses. Tem várias doenças nesse grupo. E a esquizofrenia é a patologia que lidera esse grupo. A esquizofrenia é esquizofrenia, mente partida. O paciente ele tem uma ruptura com a realidade. Ele vai apresentar 5 possíveis sintomas. Vou tentar falar de uma forma mais simples para as pessoas conseguirem perceber e entender melhor o que vem essa esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que os primeiros sintomas começam no final da adolescência e início da vida adulta, nos seus 18, 20 e poucos anos até os 30 e poucos anos. Então, é muito raro ou incomum uma criança apresentar com sintomas de esquizofrenia. A adolescência até aparece em alguns casos, mas em menor quantidade, mas a maior porcentagem começa nos seus 18, 20 e poucos anos até os 30 e poucos anos. É incomum também, mas pode acontecer, de um adulto ou um idoso começar com sintomas de esquizofrenia. A esquizofrenia, o paciente ele precisa apresentar por pelo menos 6 meses 5 sintomas e dos 5, 2 positivos. Vamos lá. Primeiro, delírios. O que são delírios? Delírios é quando eu faço um juízo patologicamente falso da minha realidade. Eu pego algo da realidade e faço uma conclusão errada da patologia de acordo com a minha vivência. Então, vou dar alguns exemplos. Tem uma pessoa ali na esquina usando um telefone celular, falando com a filha, por exemplo, e eu nem conheço a pessoa. Eu olho para aquela pessoa e falo que aquela pessoa está ligando para o FBI para falar para o FBI onde eu estou. Tá? Nesse caso, um exemplo de um delírio persecutório. Eu olho para as andorinhas do meu sítio e começo a achar que elas todas têm microchip que estão enviando sinal para a polícia para saber onde eu estou. Então, também um outro sintoma, todos, inclusive, são sintomas que eu já ouvi no consultório de pacientes com esquizofrenia. Eu me sinto muitas vezes perseguido no meu ambiente de trabalho, todo mundo está olhando para mim, todo mundo está falando de mim. Ou existem delírios místicos religiosos, eu sou enviado de Deus, eu sou um anjo com o poder da cura, eu consigo ler sua mente, eu sou a encarnação de Jesus Cristo e assim vai. Os delírios místicos religiosos têm os delírios de referência. Tem um cachorro fazendo xixi ali no poste e dali eu concluo que porque o cachorro está fazendo xixi, isso indica que o mundo vai acabar. São os delírios. Então, o paciente ele começa, geralmente, os primeiros sintomas são delírios. O mais comum, os delírios persecutórios ou místicos religiosos. Tá? Depois,
Alucinações. As alucinações é quando eu faço uma percepção da minha realidade usando os meus 5 sentidos, olfato, audição, né, todo mundo sabe os 5 sentidos. Eu faço uma percepção da minha realidade usando os meus 5 sentidos sem nenhum estímulo para desencadear isso. Então eu olho ali para o canto, tem uma aranha gigante que vai pular em mim, mas não tem nada ali. Não é assim, a samambaia que eu achei que fosse uma aranha, por exemplo, que aí seria uma ilusão. Existem alucinações de diversos tipos. As olfativas são mais raras, as táteis são mais incomuns. As mais comuns na esquizofrenia são as alucinações auditivas. Vozes ou barulhos, geralmente vozes que dão comandos ou que denigrem a sua imagem. Nunca são vozes que falam, nossa, bom dia, como você está lindo hoje. Isso não existe. Tá? São vozes geralmente que denigrem a imagem do paciente. Você não presta, você não deveria fazer isso, você aceitar isso, você deveria se matar. São vozes sempre, né, com um tom, né, muito prejudicial e depreciativo para o paciente. Tá? Então, delírios, alucinações. E o discurso desorganizado, quer dizer, os pensamentos se desorganizam e você vai analisar isso através do discurso do paciente. Você pergunta para o paciente algo e ele responde algo que não tem nada a ver e se desorganiza nos seus pensamentos. Ele não consegue responder uma pergunta simples muitas vezes para você na consulta. Isso são quando os pensamentos se desorganizam, tá? O quarto sintoma, comportamento motor grosseiramente desorganizado. O paciente ele perde algumas capacidades, ele vai levar o prato na pia, ele deixa cair, quebra, ele perde a capacidade de se limpar, por exemplo, após uma evacuação, ele começa a perder certas habilidades que antes ele tinha e isso vai impactar na vida dele, logicamente. E o último são os sintomas negativos da esquizofrenia, que o paciente ele apresenta um afeto planificado. O que é isso? Ele perde a capacidade de modular, de alterar as suas emoções. Então, você conta para o paciente, você acabou de ganhar 10 milhões na loteria. Ele, que legal. Ele perde essa capacidade de alterar as emoções, de ficar alegre, de ficar triste. Sua mãe acabou de falecer. Que pena. Ele fica sempre na mesma. As emoções não se alteram. E o outro sintoma negativo é a abulia, que é a perda total do prazer e interesse nas coisas. O paciente perde e fica só deitado, desanimado, sem ânimo para nada, que muitas vezes pode até simular com sintomas depressivos. Então o paciente ele tem esses 5 sintomas, só recapitulando: delírios, alucinações, discurso desorganizado, que são os pensamentos que se desorganizam, comportamento motor grosseiramente desorganizado e os sintomas negativos que eu citei. 2 sintomas desse em 5, por pelo menos 6 meses de sintomas, já dá o diagnóstico de esquizofrenia. E onde que entraria o surto psicótico? Quando o paciente passa por certas situações, por exemplo, perda de emprego, acaba um noivado, um namoro e tudo mais, ele pode agravar os sintomas. A esquizofrenia acontece devido também aos níveis de dopamina que se alteram no cérebro, em algumas regiões do cérebro, gerando todos esses sintomas, e ele começa a ter sintomas da esquizofrenia, até o momento que acontece algo grave, como esses exemplos que eu dei, e ele perde totalmente, rompe com a realidade. E ele fica fora de si. E muitas vezes ele não tem lembrança nenhuma desses momentos. E ele começa a ficar extremamente agitado, irritado, agressivo. Os delírios ficam muito intensificados. Ele realmente acredita que ele é a encarnação de Jesus ou que ele é um anjo enviado. Começa a pegar a Bíblia, por exemplo, e ler, ou começa a achar que está sendo perseguido, começa a levar faca para onde, andar com canivete ou com faca, por exemplo, que ele está se sentindo perseguido pelas pessoas, e ele entra num surto. Surto é toda vez que eu altero de forma muito abrupta o meu comportamento. E ele entra num quadro psicótico porque ele rompe com a realidade. E surto psicótico indica a internação do paciente. Aí ele precisa ser internado para ser medicado e amenizar os sintomas do quadro.
E qual seria, então, o tratamento para a esquizofrenia? O tratamento consiste no uso de um antipsicótico, um remédio que exatamente vai tratar a psicose, né, a esquizofrenia. Aí tem vários tipos de remédios, vários preços e várias classes medicamentosas de acordo com os sintomas principais que o paciente vai apresentar. Então, para cada tipo, a gente escolhe especificamente um antipsicótico melhor ou mais interessante para aquele paciente. Tem alguns antipsicóticos que podem proporcionar ganho de peso, então a gente tem que escolher criteriosamente esse remédio para o paciente. Tá? É uma doença crônica, é uma doença sem cura. O paciente vai ter que tomar remédio para sempre. Ele tem que entender isso, tem que ser feito depois que o paciente saiu do surto, por exemplo, logicamente, que ele já estiver bem, estável, com juízo crítico preservado, você explicar para o paciente e para a família a patologia, e o paciente tende a ter uma vida normal. Tomando a medicação, fica com os sintomas em remissão ou praticamente remitidos os sintomas. Quase não tem sintomas ou esses sintomas desaparecem. E ele tem uma vida praticamente normal. Então, somente casos graves que é necessário a internação, mas é algo pontual. Sim, depende. Muitas vezes eu brinco que o paciente toma o chá de jatobom. Né? O chá de jatobom, eu tô bom, parei com remédio. E aí os sintomas voltam. E aí o paciente muitas vezes acha que está bom, não se percebe nesses sintomas e vai piorando, agravando, e ele precisa de uma nova internação ou de uma primeira internação se ele entrar num surto psicótico ou se ele ficar extremamente agressivo, irritado ou sair de si, né? Sair, romper com a realidade. E aí ele precisa ficar internado até a estabilização do quadro. Mas é importante o paciente ter a consciência de que é uma medicação para o resto da vida. Então não pode abandonar o tratamento. Não pode parar, tem que andar, eu brinco, tem que ficar casado com um psiquiatra, né? Tem que ficar casado com um psiquiatra, porque ele vai precisar de medicação para sempre. Eu já vi casos que foi necessário entrar com injeção. Sim, quando o paciente não adere bem ao tratamento medicamentoso de forma oral, a gente usa uma medicação de depósitos, as injeções de depósito, que geralmente ele usa uma vez por mês, tem algumas que usa uma vez a cada 3 meses, semelhante a um anticoncepcional, que existe os injetáveis, existe os remédios, né, os comprimidos, semelhante. E aí o paciente, né, adere mais ao tratamento, ele se fixa mais ao tratamento porque ele não vai ter que lembrar de ficar tomando todos os dias a medicação. Mas são casos, a gente tenta sempre preconizar o tratamento por via oral, porque o paciente tem que ter a consciência dessa patologia, né? E é genético? Como é que seria? Tem um fator hereditário na esquizofrenia e sim, quanto mais casos na família o paciente já apresentar, maior a chance dele ter. Existem algumas condições que podem aumentar a chance do paciente apresentar sintomas da esquizofrenia. O uso de maconha, por exemplo, a cannabis, né, uso de drogas, o uso de algumas medicações, tudo pode aumentar as chances de ele apresentar os primeiros sintomas psicóticos, mas ele já tem que ter uma tendência genética para isso, tá? Então tem que ter uma predisposição. Tem que ter uma predisposição genética para essa doença. Eu tenho recebido alguns jovens no consultório que fizeram uso da cannabis e entraram em surto. Sim, é muito, muito comum. No regional a gente atende aqui, pelo menos, né, todo mês, casos de surtos psicóticos ou início de sintomas de esquizofrenia desencadeados pelo uso, às vezes pelas primeiras vezes de cannabis ou algumas vezes, poucas vezes. Tá? Se você tem casos na família de esquizofrenia ou doenças psicóticas, tem o transtorno delirante persistente, o transtorno esquizofreniforme, transtorno psicótico agudo, tem várias doenças aí das psicoses. Se você tem casos de psicose na família, fique longe de substâncias, não use drogas, não use cannabis, não use cocaína, não use nenhum tipo de substância psicoativa. Perfeito, Ricardo. Assunto assim que daria pra gente ficar horas conversando, né? Procure psiquiatra, né, se perceber que tem alguns sintomas, né, se tiver algum familiar que tem, né, o transtorno, que faz o tratamento, não abandone o seu tratamento, é muito sério realmente. Vejo muitos pacientes tendo recaídas feias por abandonar o tratamento.
Eu agradeço a sua presença aqui, Ricardo. Obrigado. E fale para eles um pouco de você, do seu trabalho, aonde que você atua. Eu sou psiquiatra aqui em Pouso Alegre, eu sou preceptor da residência, um dos preceptores da residência de psiquiatria aqui do Hospital Regional Samuel Libânio, e atuo no meu consultório particular na Clínica São Bento de Vacinas. Excelente. E eu sou psicóloga, neuropsicóloga, atuo aqui em Pouso Alegre e online também. Vocês me encontram no Instagram, @ThaísMunizPsicóloga, e o telefone de contato é 359-8886-8166. Muito obrigada, pessoal. Espero vocês no próximo programa. Até mais. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.